Olá pessoal, Coach Antônio Milani com vocês e hoje mais uma aula sobre o nosso curso de auto-coaching. E eu deixo a primeira pergunta para você. Será que a linguagem corporal realmente causa algum efeito no seu sucesso, no seu desenvolvimento profissional, pessoal, social? Então fica aí a primeira dica do dia, da aula, do vídeo. E se você quer saber muito sobre linguagem corporal, fique com a gente até o final e nós vamos trazer aí um bom exercício para você se organizar e levar aí este conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e social. Eu sou o professor e coach Antônio Milani e eu trago para você uma aula sobre linguagem corporal. Primeiro ponto importante não existe uma verdade única. Eu falo muito no nosso canal, eu respeito todos os estudos, os pesquisadores, profissionais, entre outros, que através ou da literatura, ou através da ciência, ou através das suas crenças pessoais, ou muitos através da sua experiência profissional, têm desenvolvido seus conceitos, têm desenvolvido as suas teorias. E muitas teorias são verdadeiras dentro de um universo, dentro de um ambiente. Falando em linguagem corporal, ou do inglês body language, a gente também vai deixar para vocês assim alguns temas controversos. Alguns acreditam, outros não acreditam, e eu vou falar um pouco da minha experiência, da literatura, vou falar da minha experiência no campo profissional como coaching, no meu campo profissional como professor, palestrante, no treinamento de pessoas. Então vamos lá. O que é linguagem corporal? Vou tentar fazer um vídeo bem objetivo, bem rápido, porém importante que você pare e reflita. O que é linguagem corporal? Apenas linguagem corporal é muito pouco. Olha que conceito simples e objetivo. Expressão corporal, comunicação corporal. Essa comunicação ela é verbal, do jeito que eu falo para vocês aqui. Ela é não verbal, do jeito que eu me expresso aqui, do jeito que eu me mostro aqui. Isso muitas vezes influencia na minha comunicação com vocês. Então aí, dentro do meu trabalho, eu uso verbal, eu uso não verbal, e todos nós usamos, querendo ou não. E aí nós vamos discutir bastante, trazer alguns exercícios para vocês. Existe uma questão da cultura corporal importante, cultura sobre o corpo, como todas as pessoas em determinada cultura têm a sua linguagem, a sua comunicação e a sua expressão corporal. Algumas culturas, isso a gente vai discutir durante a aula, mas algumas culturas mais comedidas com a expressão corporal, outras culturas mais expressivas em relação à cultura corporal, à expressão corporal, outras culturas que proíbem muito a expressão do corpo. Esse é um ponto muito importante no nosso canal, porque, modéstia à parte, eu sou um especialista em linguagem corporal não verbal e atualmente estou desenvolvendo a especialização em linguagem corporal verbal. Ou seja, essa é uma palavra importante, é uma ciência chamada semiótica, que vai discutir as questões de signos e significados, sejam eles verbais, não verbais e entre outras questões da linguagem do corpo. A semiótica vai falar, vou trocar aqui para você entender, vai falar muito que a discussão da mensagem é fundamental, é importante. Qual é a mensagem que você está querendo desenvolver a partir daquela linguagem, daquela expressão, da sua comunicação? Eu faço uma referência muito importante em relação à sua intenção, ou seja, por menos que você acredite, por menos que você estudou isso, existe uma intenção quando você se comunica com o outro. E isso é um estudo, é a minha fonte de pesquisa, que eu chamo da percepção corporal. E a interação. Opa, faltou aqui um cedilha. A interação também vai ser responsável por todo esse conhecimento que eu trago para vocês na aula. Já falamos em outros vídeos, cheque aí no nosso canal, como que você se relaciona com as pessoas, como que você se interage com o meio social. Será que você tem algum medo de interação social?
pessoas que têm dificuldade de falar em público, pessoas que têm dificuldade de falar, de puxar o assunto, pessoas que se destacam, que têm medo de se destacar em algum ambiente. Isso está ligado à interação. Então isso vai impactar diretamente na questão da linguagem corporal. Vamos falar linguagem porque é um termo mais objetivo, mais simples. Mas não esqueçam, quando eu falar de linguagem corporal, nós estamos discutindo a sua expressão corporal, nós estamos discutindo a comunicação corporal, que é verbal e não verbal. E dentro dessa comunicação, nós estamos falando da cultura e estamos aí focados atualmente na discussão da semiótica, estudando a semiótica, aprofundando esse conceito científico e, claro, que vamos trazer alguns exercícios para você. Bom, vou deixar um link aí de um artigo de um pesquisador que tem um nome bem diferente, Mehrabian, talvez é assim que se pronuncie, não tenho certeza, mas... E ele vai discutir, será que a linguagem corporal realmente ela impacta no seu processo ou progresso ou sucesso profissional, pessoal, social e cultural? Será que isso é verdade ou isso é mentira? Alguns pesquisadores acreditam nesse estudo, outros pesquisadores questionam esse estudo. Vamos dar um exemplo do que nós do canal do coaching, Antônio Milani do canal Auto Coaching, né, do nosso curso, vamos discutir com você. Olha que exemplo bem simples. O que significa uma questão de cultura, uma questão de linguagem e comunicação. A minha intenção aqui é falar com você de forma verbal, porém eu vou usar a expressão corporal. Se você pegar o italiano, povos latinos, fala muito com as mãos, por exemplo, é uma expressão. O oriental talvez fale com menos expressão das mãos. Será que isso influencia numa comunicação ou não? Vamos dar um exemplo bem fácil. Se você é uma pessoa rude, firme, isso influencia a comunicação com os seus stakeholders, desculpa a palavra, com os seus colaboradores, com a sua família? Ou se você é uma pessoa mais expressiva, uma pessoa mais tranquila, será que isso influencia na sua comunicação com as pessoas? Dito popular, um sorriso às vezes abre muitas portas. Dito popular, cuidado quando você toca uma pessoa. Você pode hoje ser processado. Ou seja, a linguagem corporal ela tem aí uma relação muito forte na questão da cultura, nas questões de expressão corporal, e nós vamos falar bastante sobre isso. Linguagem do corpo, movimento, expressões faciais, figurino. Olha que interessante, eu falo bastante sobre isso, né? Porque eu já fui artista numa época da minha vida. A roupa, hoje eu pus essa roupa especialmente para dessa aula. E olha que interessante, eu trouxe um acessório. Como vocês sabem, né, eu tenho uma relação aí da arte. Então, olha que legal. Um acessório muda a minha linguagem corporal. Se tiverem adolescentes me assistindo, falando, nossa, esse cara é um esquisito. Ou se tiver um pessoal assim mais moderno, mais artístico, músico, pessoal do teatro, opa, esse professor aí ele é diferente, esse é um professor que... Ou seja, será que a linguagem corporal também não está envolvida na questão do vestuário? Na minha percepção, sim. Já falei em outros vídeos aqui, deixo essa reflexão para você. Como que você se veste para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para o seu lazer? Isso vai gerar uma relação com a linguagem corporal, com quem estiver próximo a você. Nossa cultura brasileira, a questão de brincadeiras, tiração de sarro, muito comum as pessoas tirarem sarro no visual, não é? Isso é a sua expressão corporal partindo da sua roupa. Agora, vamos pensar um pouco mais de forma técnica. Vou anotar aqui para você, dá uma olhada. Vou tirar aqui o figurino, já fiz a relação da cultura, né, como um acessório pode impactar na comunicação corporal. Olha aqui a relação verbal que eu não citei no início dessa aula. O verbo, a fala, também é uma expressão verbal. Falar bem, de forma articulada, articular bem as palavras,
também faz parte de uma comunicação verbal. E isso pode ser treinado. O tom e a intensidade da sua voz pode impactar na comunicação. Falar de forma firme, falar de forma calma, tranquila, isto também vai impactar na comunicação. Nesta aula, fica para você já estes exercícios. Será que você articula bem a sua fala, a sua voz? O tom da sua voz, ele é firme? Ou, às vezes, ele pode ser um pouco esquisito assim. Se ele for, não há problema nenhum. Cada um tem os seus problemas. Desculpa a brincadeira. Cada um tem a sua expressão, tem a sua forma de falar, de se comunicar, de agir, de interagir. E, principalmente, muitas pessoas que estudam este tema têm uma intenção. Então, na nossa visão, a linguagem corporal, verbal e não verbal, ela é forte, ela é precisa e ela vai impactar diretamente no seu sucesso, no seu processo e no seu progresso de autoconhecimento, o seu auto-coaching. Então fica já, você vê, nós começamos a aula de forma teórica, falando um pouco de conceitos, pode ter questões aí culturais, falamos, né, alguns conceitos culturais, é uma ciência para discutir a linguagem. Claro que a semiótica, turma, um parênteses importante, eu sei que muitas vezes podem ter pesquisadores, pesquisadoras me assistindo. A semiótica é uma ciência profunda, não vai falar só do corpo e da linguagem corporal. Vai falar de todo tipo de signo e significado existente no universo, ok? Então isso é importante frisar e pontuar, porque senão parece que é um vídeo só superficial. Não, nós procuramos fazer um vídeo objetivo, prático, para que as pessoas aprendam e levem para o seu cotidiano uma informação. Mas eu deixo bem claro aqui, não é uma verdade absoluta, porém há uma discussão de estudos muito grande da minha pessoa, com os meus amigos, com os meus parceiros, com os autores, né? Inclusive a gente pretende lançar livros, e-books em relação a esses temas que nós denominamos neste curso de auto-coaching. Então veja bem, vamos lá fazer um resuminho desse primeiro parte da aula. E a nossa pergunta é, linguagem corporal, não é só o nome linguagem, né? Linguagem está ligada à sua expressão corporal, ela dá expressão como você se movimenta, por exemplo. Vou colocar aqui, que eu acho que é importante. Deixa eu pegar aqui uma outra caneta. Eu gosto de fazer aula ao vivo, né? Vocês sabem, já conhecem o canal. Então, vamos pensar assim no movimento também do corpo. Movimento. Isso ajuda. Movimento do olho, movimento da boca, movimento do rosto. São micromovimentos, mas sim, isso é fato. Existem pesquisas que mostram isso. Hoje nós estamos todos sendo desenhados pela face, porque nós já temos a leitura facial, leitura das íris, além das digitais que te tornam único. Então todas as nossas imagens já estão sendo computadorizadas pelo mundo, e isso gera o quê? A sua identidade, a sua expressão. O seu rosto expressa uma comunicação e é não verbal. Mas a grande estratégia do curso é te ajudar na sua expressão verbal, na sua expressão não verbal. Então já fica aqui o exercício. Vamos lá. Exercício. Como que está a sua percepção e sua postura? Vamos falar do movimento corporal. Como que você fala e se comunica? Você tem uma postura assim? Olha que legal. Você acha que uma pessoa assim, ela é receptiva ou não? Desculpa, eu preciso brincar com isso, mas não há julgamento. Cada um, acabei de dizer, cada um é único, cada um tem o seu jeito. Isso não está 100% provado. Porém, os estudos mostram que uma boa postura, um olhar firme, direcionado, pode sim te ajudar no seu relacionamento profissional, pessoal, social, familiar, etc. Claro que você não precisa ficar 24 horas assim. Quando você dorme, você se larga. Combinado? Porém, quando você se expressa, quando você se comunica,
Quando você, hoje, tendo essa aula, para perceber a sua linguagem corporal, uma boa postura pode sim ser um diferencial no seu trabalho, na sua vida. Pensa nisso. Exercício 1, então, vamos por aqui, ó. Exercícios. Ei, professor, não precisa falar assim. Não, é que é só para a gente ilustrar, né? Exercício 1. Postura. Ó que legal. Como está a sua postura? E claro, pessoal, nós vamos puxar sempre a nossa reflexão para o corpo. A cultura sobre o corpo. Não querer afirmar que a linguagem corporal ela é fundamental e um conhecimento vital, eu diria, vital, é negar um corpo saudável, ou um corpo firme, consciente, crítico, e que isso se expresse na sua linguagem corporal. Não posso negar isso. Não só porque eu estudo isso há mais de 30 anos, mas os fatos mostram. Vejam as pessoas nas mídias sociais hoje. Todo mundo feliz, alegre, tá? Ninguém põe lá tristeza, salvo exceções. Mas todo mundo procura se mostrar feliz, alegre, tá? Fica a dica. Tenha uma boa postura. Treine alongamento, treine uma ginástica, faça uma caminhada, pratique exercícios, porque o seu corpo vai se tornar mais ereto. Tá bom? Então, não é só puxando sardinha para o nosso treinamento, porém é vital. Nós vamos falar isso numas dicas de coaching, que a atividade física dá uma boa postura corporal. Outro exercício fundamental, vamos olhar aqui, ó, para a comunicação. A gente fala não verbal e verbal. A postura é não verbal. A fala, a expressão verbal é importante. Então, o que fazer? Já fica aqui o exercício 2, ó. Tá aqui o exercício 2. Se você está seguindo o vídeo, bacana, ó. Exercício 1, exercício 2. O que é? Falar de forma articulada. Vou colocar aqui. Falar de forma articulada, com bom tom de voz, tom da sua voz, que seja consciente. Existem exercícios que você simplesmente, movimenta a sua boca, tenta falar de forma articulada. Só para arrumar aqui a aula que está aqui. Falar de forma mais articulada. É treino, pessoal, é treino. Cantar, aprender a cantar ou falar de forma de treinamento. Então, tá bom? Treinar a fala articulada, com tom, com a sua intensidade, tá? Do jeito que está aqui, né? Eu estou colocando ali para você, tá bom? Então fica aí a dica. São 2 exercícios, existem muitos exercícios. Vamos ver alguns outros aqui que a gente pode colocar. Olha aqui, ó. Gosto dessa palavra. Procure perceber que aí é um ponto a intenção, ela está diretamente ligada à sua percepção, ao seu objetivo de comunicação. Então o que eu estou fazendo nessa aula hoje é te deixando claro, e deixando claro novamente, repetindo a importância da linguagem corporal verbal e não verbal. Postura, tá aqui. Fala de forma articulada, com uma boa intensidade, com um bom tom. E o terceiro exercício, eu vou falar de percepção. Percepção de quê? Do corpo. Como você percebe o seu corpo? Como que você melhora esta comunicação? Vamos dar um exemplo? Eu gosto de falar assim, de forma bem objetiva, tá, pessoal? Questões negativas, questões positivas, comportamentos negativos, deixa o teu corpo deprimido, comportamentos positivos, deixa o teu corpo motivado. Pensa nisso, nós já falamos em outras aulas sobre isso, o seu comportamento, a sua percepção do corpo. E veja, gente, não é questão de ser isso que vai resolver a sua vida.
Por favor, eu sempre deixo claro nas nossas aulas, viu? Como eu falei, as nossas aulas ficou esquisito. Eu sempre deixo claro nas nossas aulas que aqui não há uma verdade absoluta, porém há um estudo e tudo o que nós falamos aqui tem comprovação, tanto acadêmica, científica, quanto nossa experiência prática. Se você aprender a perceber o seu corpo, a se expressar de uma forma consciente, por isso o treinamento, o auto-coaching, esse autotreinamento, provavelmente você terá habilidades, expertises, ou, que a gente fala em inglês, né, mas conhecimentos mesmo que podem te ajudar a melhorar a sua questão profissional, social. Falamos em outra aula, pessoas que têm medo de se relacionar. Se você tem uma postura boa, se você procurar ter uma fala, não boa, eu diria uma fala mais clara, talvez mais pausada, articulando melhor, talvez a sua comunicação vá gerar uma nova influência nos seus ambientes de relacionamentos, tá bom? Se você tiver uma percepção corporal no sentido de postura, aí é um ponto chave, né? Ó. O que você realmente pensa, sente? Vamos a alguns exemplos práticos que são muito comuns da linguagem corporal do dia a dia. Eu não vou ficar preso a isso, aos sinais do corpo, né? Quando a pessoa cruza o braço, quer dizer isso. Quando a pessoa faz isso, quer dizer aquilo. Eu não quero passar essa informação neste vídeo. Eu vou montar uma aula só sobre os sinais do corpo, né? Eu vou colocar aqui até algum exemplo, os exercícios. Eu vou prometer e vou criar aqui os códigos. Os códigos que estão envolvidos diretamente aqui, ó, na semiótica. Alguns são estudados, são verificados, mas muitos nem sempre dizem aquilo que parece que quer dizer. Se a pessoa põe a mão na boca, ela não quer falar a verdade. Se a pessoa coça a orelha, quer dizer não sei o que lá. Tudo bem? Então, essa reflexão é porque quando você fizer exercícios de postura, de fala, de se auto-perceber, você tem que também perceber o que você sente, o que você pensa. E aí vai gerar um outro trabalho corporal que aparentemente não está na linguagem do corpo, mas está aí na sua autoanálise. Será? Como que você está? Né? Eu ia colocar aqui o 4. Autoanálise. Nós falamos em outras aulas sobre essa autoanálise. Quais os benefícios de trabalhar isso? Quais a falta de benefício? Eu sou suspeito, né? Então esse vídeo está até um pouco tendencioso porque eu estudo linguagem corporal. Um estudo que nós falamos no início deste vídeo, do pesquisador Merhabian, diz o seguinte: na leitura da linguagem corporal, vou pôr aqui no meu computador, as palavras, a comunicação verbal influencia cerca de 7% na sua audiência, nas pessoas que te ouvem. O tom de voz influencia 38%. Olha isso. E a linguagem corporal não verbal, claro que eu estou brincando aqui, influencia 55% da sua audiência. Pensa bem nisso. Claro, gente, não estou afirmando que é o único estudo, que tem que ser a verdade, não é isso. Mas eu, particularmente, deixo nesse vídeo estes exercícios para você trabalhar a postura, para você trabalhar sim a sua fala, clareza na sua comunicação e principalmente essa percepção do seu corpo. Eu acho que ela é fundamental, acredito, né, nesses estudos e no que nós praticamos, que ela pode te ajudar sim a se desenvolver, a melhorar o seu networking, os seus relacionamentos, os seus posicionamentos, seja no trabalho, em casa, no dia a dia. E eu gostaria de te deixar esse desafio. Pega esses exercícios, faça um papel, como a gente sempre pede no canal, analisa. Procura ler livros sobre linguagem corporal. Tem alguns aqui que eu falei já em outras lives, outros vídeos, mas eu gostaria que você fizesse uma pequena pesquisa e mandasse para mim de volta o que realmente a linguagem corporal pode ou não impactar na sua vida, no seu progresso e processo profissional, no seu sucesso
pessoal, profissional, social. Acho que é bacana olhar para isso, né? Para fechar esse vídeo, último tópico que eu queria levantar aqui com vocês, que é bem pessoal esse tópico. E aqui é o momento do vídeo para você se focar e se concentrar. Se você já tem um grande conhecimento sobre linguagem corporal, parabéns. Espero que esse vídeo tenha dado mais algumas dicas para complementar o seu conhecimento. Se você aprendeu um pouco hoje, manda para a gente seu retorno, para nós sabermos se realmente é positivo, tem te ajudado ou não. Agora, principalmente, este conhecimento ele pode ser usado de forma negativa. Veja bem onde eu vou chegar. Olha aqui quando eu falei para você, ó. Olha aqui. Essa intenção, ela pode ser usada contra você. Experts em linguagem corporal, verbal e não verbal, muitos podem ir pelo lado do mal. E eu já passei por uma experiência dessa. Se você também já passou, manda pra gente a sua experiência. Uma pessoa, veja, com uma expressão firme, forte, convincente, com uma comunicação verbal muito forte, muito focada, com um bom tom de voz, uma boa articulação, uma boa educação, aparentemente. Essa parte não, mas eu lembro que a pessoa tinha até a roupa, aquela roupa, né, que a gente fala roupa, como ela impacta. E depois eu fui perceber que essa pessoa era uma pessoa, tem um nome, como chama? Estelionatário. Eu quase caí no conto do vigário. Então a linguagem corporal, questão cultural, vamos dar alguns exemplos. Os símbolos da cultura, se você é religioso, signos, significados, se você é religioso, você tem uma tendência a confiar numa pessoa que diz que é religiosa. Se você é uma pessoa meio não confiável, não assim, você pode se relacionar com as pessoas que também não são tão confiáveis. Vamos falar um termo bem popular, tá? E sem julgamentos, só para você entender. Se você estiver num ambiente onde que o jeitinho e tal, a linguagem, a gíria é assim, se você for uma pessoa extremamente séria, com uma linguagem diferente, olá pessoal, uma boa noite, como vocês têm passado, é um prazer estar aqui, essa comunicação gera conflito, percebe? Então o que eu quero dizer? Às vezes as linguagens corporais de grupos ou de pessoas podem gerar conflito. E a intenção com que você se comunica, seja para o bem, seja para o mal, pode gerar algum conflito. E aí sim, esse conhecimento vai te ajudar a estar atento, a perceber a sua intenção, a intenção das pessoas. Isso vai te ajudar. Eu diria que a gente chama hoje de soft skills, né? Seria as competências, suas habilidades. Ter habilidade de ler, perceber as pessoas pode te ajudar, como a mim ajudou, a evitar um estelionatário. Foi quase fechando um negócio com uma pessoa que parecia ser culturalmente ética, religiosa, uma boa comunicação, expressão, os signos que ela apresentava, sim, signos, crucifixo ou, sei lá, às vezes um amuleto, alguma coisa que possa criar uma relação com você de comunicação. Isso é uma outra ferramenta de coaching que eu vou trazer aqui no canal. A palavrinha chama rapport. Ele pode ser usado para o bem, ele pode ser usado para o mal. Então eu acho que essa aula vai deixar você mais atenta, mais atento, e eu espero que você tenha gostado. Se serviu para você, deixa um like, compartilhe, ajude a promover o nosso conhecimento, porque ele realmente é uma missão, e aqui, como a gente fala sempre, ele tem um propósito de melhorar a vida das pessoas, de ajudar a educação, a saúde e trabalhar o coaching acessível a todas as pessoas. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, faça uma comunicação para a gente construtiva. Se você gostou e quer mais aprofundamento sobre isso, será um prazer aprofundar essa aula e eu conto com você nos próximos vídeos. Antes de eu terminar, eu estou num ambiente
no meu home office, está um grande calor aqui, olha o que significa, também foi pensado para terminar a aula. A comunicação, a roupa, tudo às vezes é planejado, por isso que vocês têm que estar atentos, atentas, né? O que significa, muitas vezes, uma linguagem corporal, um vestuário, um figurino. Às vezes pode diminuir o preconceito, porque não pode necessariamente significar um conceito fechado. Isso a gente falou aqui, não é uma verdade fechada, porém você tem que estar atento, percebendo o seu corpo, o corpo das pessoas e os relacionamentos que você se encontra, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Forte abraço, fiquem com Deus e te vejo nos próximos vídeos. Com vocês, coach, professor e palestrante Antônio Milani. Tchau, tchau, até mais.